E aí, pessoal, vamos estudar um pouquinho aqui o direito penal. Matéria de suma importância para carreiras policiais como um todo, né? Tanto polícias civis, policiais militares, penais, Polícia Federal. É uma matéria que é cobrada em todos esses concursos. Galera, a gente está focando aqui na Banquiades e nós temos um excelente material para nós estudarmos em cima dele, que foi, né, a prova das meninas. Eu estava falando ontem sobre constitucional, aliás, essa semana eu estava falando sobre constitucional e eu foquei na prova das meninas. Agora nós vamos trazer aqui um pouco de direito penal em cima da prova das meninas, é lógico, né? Vamos estudar em cima do que a banca gosta, em cima do que a banca mais tem tendência para cobrar. Assim, o direito penal na prova das meninas caiu, na minha opinião, fácil até. Se você observar, praticamente cobrou, né, só a parte geral mesmo, né? Nós não tivemos grandes surpresas aqui não, tá? Falando sobre o crime também foi essa parte de direito penal eu achei bem simples, tá? Vamos lá, questão 41, né? Cobrou aqui sobre o tempo do crime. Gente, vocês têm que entender o que é o tempo do crime e o espaço é muito importante, muito importante. Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Hoje eu acabei de colocar mais de 10 questões lá para você ter uma noção desses assuntos, desses tópicos que são muito cobrados, muito cobrados. A IADES cobrou duas questões só dessa parte de lei penal no tempo e lei penal no espaço. Você tem que saber isso aí, tá? São bases do direito penal. Vamos lá. O que diz respeito ao tempo do crime, tá? Ele pediu o tempo do crime. É correto afirmar que o Código Penal brasileiro adotou expressamente como regra, em sua parte geral, a denominada teoria. Ele cobrou aqui a teoria do tempo do crime. Vamos dar uma olhada na Constituição, aliás, no Código Penal, tá? Vamos olhar aqui na parte da lei penal, deixar aberto aqui. Tá aqui. Parte geral, tá, gente? Parte geral, aplicação da lei penal, né? Você tem que se aprofundar nisso aqui, tá? A aplicação da lei penal é muito importante. E aqui, pessoal, no Código Processual Penal, essa é uma das partes que é extremamente cobrada em concurso. Vamos aqui para o que importa. Ele pediu a teoria, né? A teoria do crime. A teoria do tempo do crime, né? Tá aqui, tempo do crime. Você tem que estudar em cima do código penal, tá, gente? Leiam, né? A leitura da lei seca, da lei fria, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante. Tá? A teoria do tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Artigo 4 aqui, tá? Tranquilo. Então, vamos lá para a nossa prova, tá? É o que diz o artigo 4, né, do Código Penal. Vamos às questões. É a teoria do resultado? É lógico que não, né? O artigo traz aqui, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós já eliminamos a mista ambiguidade. Ambiguidade nós adotamos na teoria da territorialidade, tá? Teoria da territorialidade. Nós temos a letra certa aqui, a letra C, a teoria da atividade, tá? E essa é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, a teoria da atividade, tá? É o que diz o nosso artigo 4. Considera-se praticado o crime tanto no momento da ação como no momento da omissão, ou ainda que seja outro o momento do resultado, ok? Questão tranquila aqui, tá?
da retroatividade de lei penal mais gravosa, isso aqui é vedado, tá? Retroatividade de lei mais gravosa é vedado. Da vedação de leis penais temporárias, não, negativo, não é vedado as leis penais temporárias excepcionais, não. Elas são permitidas sim, logicamente. Então, tranquilo aqui, questão bem fácil, por isso que é importante você ler o Código Penal. Questão 42, nós vamos trazer aqui para vocês. O que discerne a lei penal no espaço? É correto afirmar que o Código Penal brasileiro adotou expressamente como regra em sua parte geral o princípio da... Só que na questão 42, ela vem cobrando aqui, tá? A lei no espaço. É o seguinte, na alternativa A, nós temos aqui a territorialidade, segundo o qual aplica-se a lei penal brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Tá? Nós temos aqui, essa afirmativa está correta, tá? Vamos ao código aqui. Olha aqui. Praticamente a banca olhou para 2 artigos e cobrou 4 e 5, praticamente. Mas olha só, aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, crime cometido no território nacional, tá? Alternativa aqui, tranquila. É texto de lei, né? Por isso que é importante você ler a lei. Leia a lei. Estude a lei. Nós temos aqui a alternativa B, extraterritorialidade incondicionada, segundo o qual ficou sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes contra a administração pública. A administração pública brasileira, por quem que esteja em serviço ou mesmo em viagem turística. Aí queimou a questão, né? Extraterritorialidade incondicionada, no qual ficou sujeito à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra a vida e liberdade do presidente, mas apenas o agente entra em território nacional. Pessoal, extraterritorialidade incondicionada, vamos dar uma olhada aqui. Ok, pessoal, nós temos aqui no artigo 7. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida do presidente da República, né? Nós temos aqui, é o que a questão nos cobrou, certo? Certo, correto. Mas vamos voltar para cá. Tá vendo essa afirmativa aqui, ó? Mas apenas se o agente entrar em território nacional, tá? O código não traz isso, tá? O código traz para nós o que vai ser a extraterritorialidade incondicionada. Não está certa essa afirmativa por dizer que apenas se a gente entrar em território nacional. Não tem nada a ver. Extraterritorialidade incondicionada, segundo, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime de genocídio, seja o agente brasileiro ou domiciliado no Brasil, desde que não tenha sido absolvido no exterior. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver isso aqui. Até que tá tudo certo, só que quando vem essa parte aqui, ó, desde que não tenha sido absolvido no exterior, isso pouco importa. Extraterritorialidade incondicionada, pouco importa se o agente foi absolvido no exterior, tá? Não tem nada a ver. Aí a letra D vem a ser incorreta, tá? Extraterritorialidade condicionada, segundo o qual ficou sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras marcantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, aí não sejam julgados por não caracterizar o fato criminoso. Pessoal, qual é o problema aqui da alternativa é afirmar isso aqui, ó, né? Crimes que no estrangeiro não sejam. Ou seja, no Brasil, por exemplo, nós temos o crime, né, de aborto. Tem países que aborto é permitido. Se um agente brasileiro for para esse país, cometer o aborto lá, né, por mais que seja, né, uma aeronave, né, na embarcação brasileira, por mais que ele vá para lá, cometa esse crime, entre aspas,
não será submetida à lei brasileira, por quê? Porque no país que ele está, no território que ele está, aquele fato é atípico, não é típico. O fato é típico no Brasil, mas no território que esse agente está não é típico, não é crime, né? É um fato atípico. Por isso, a letra E se torna errada, tá? Vamos aqui para a questão 43. 43. Vamos lá. Segundo o Código Penal brasileiro, se um agente de segurança pública, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém no momento da prática de crime, isso caracteriza uma causa excludente de... Nós temos aqui a alternativa A. A culpabilidade consiste em uma coação moral. Não é isso que traz a questão, tá? Nesses casos, eu até recomendo que você releia a questão e preste atenção no que ela está nos trazendo para nós entendermos melhor, tá? Excludente de... o fato foi praticado, então a questão traz o quê? Que o agente vai ter um excludente de ilicitude, consiste em um estado de necessidade de terceiro. Não exatamente, tá? Porque nesse caso aí não era um estado de necessidade. A C. Letra C. Culpabilidade consiste em uma situação de inimputabilidade. Não tem nada a ver. Não traz em nenhum momento aqui um exemplo de inimputabilidade, tá? De ilicitude, né? Excludente de ilicitude consiste em uma legítima defesa de terceiro. Nós temos aqui a letra certa, a letra D, tá? Realmente é um excludente de fato ilícito, né? De ilicitude. Por quê? Porque ele teve que agir com legítima defesa a terceiro. Por isso, nesse caso, se exclui a ilicitude, tá? A letra E, que ilicitude consiste em um exercício regular do direito. A letra E está equivocada. Vamos à questão 44. Com base no tratamento jurídico penal, né, com relação à imputabilidade penal, imputabilidade penal que a questão está pedindo, é correto afirmar que o Código Penal brasileiro prevê expressamente em sua parte geral A. Vamos à questão, as questões. Imputabilidade. Vamos, antes de abrir aqui, vamos dar uma olhada lá no Código Penal. Vamos dar um pulo lá. Pessoal, essa parte aqui, ó, da imputabilidade penal, ela está no artigo 20, ela inicia, né, no artigo 26, né, inimputáveis. Só que vamos dar uma olhada no que o artigo traz, que são os não exclui a imputabilidade penal. Ó. Eles não são excludentes, né, de imputabilidade penal, né. Vamos ver aqui. Emoção ou paixão, né? É aquele famoso crime lá, né? O corno que chega em casa e encontra a mulher dele cutucada, né? E aí ele age na emoção ali, naquela paixão louca e acaba matando, né? Fazendo uma merda. Embriaguez voluntária, né? Ou até culposa, né? Vamos trazer aqui para vocês. É aquele cara que bebe, né? Vai para uma balada, ele bebe e aí, completamente embriagado, ele sai num carro, por exemplo. E esse cara, ele não exclui a imputabilidade penal dele, não. Por quê? Porque ele se embriagou voluntariamente, né? Ele se embriagou voluntariamente, ele quis aquilo e ele assumiu o risco, né? E nós temos também aqui, por efeitos análogos, isento de pena o agente que por embriaguez completa. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, né, proveniente de caso fortuito ou força maior,
era no tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz, né, de entender o caráter ilícito do fato, inteiramente. Você deve estar se perguntando que diabos é isso, né? Que na prática, qual seria essa situação? Não é muito comum, realmente, isso é verdade. Só que, por exemplo, nós temos o caso de alguns exames médicos, né, alguns exames clínicos, que temos que tomar algumas medicações, né, e perder mesmo os sentidos, né. Eu já nunca passei por esse tipo de exame, mas já tive um amigo meu que passou por esse tipo de exame, não me recordo agora, mas o cara ficou totalmente grog, cara, totalmente alucinado. Ele não tinha, ele realmente ele perdeu inteiramente, né, o entender de qualquer coisa. O cara ficou totalmente louco, né, ficou ali, perdeu o consciente dele literalmente. Então, nesse caso específico, nós temos sim uma excludente, tá? Só que aí preste atenção, tá? Preste atenção nisso. Nesse caso aqui, tá? É embriaguez completamente em caso fortuito ou força maior, tá? Então, fica ligado, porque se for voluntariamente, né, o culpado não se exclui de forma alguma, ok? Ok, então vamos voltar à nossa questão e vamos dar uma analisada aqui. Nos crimes de ação... fui para a parte de direito processual penal, né? Parte de inquérito. Se nós vamos falar na outra aula. Vou ler novamente a questão, né? Para nós não nos perdermos aqui. Com base no tratamento jurídico penal, com relação à imputabilidade penal, é correto afirmar que o Código Penal brasileiro prevê expressamente que surge a imputabilidade penal em razão de emoção ou paixão. Como nós vimos aqui no nosso artigo, né, está expressamente lá que não é caso de imputabilidade, né? Então nós já eliminamos a A. Ok. Olha só. Letra B. Isenção de pena, né, para o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Pessoal, tranquilo quando você lê o texto, tranquilo. Aqui é a nossa letra B, né? Expressamente aqui no Código Processual Penal. Imputabilidade penal, razão da embriaguez voluntária, já elimina C. Imputabilidade penal para menores de 18 anos, exceto para os crimes hediondos. Não tem esse negócio, meu filho. De menor é de menor, não tem não. Tá certo, né? Só que aí veio aqui, exceto para crimes hediondos ou equiparados. Aí a letra D se torna errada, né? Questão tranquila aqui. Redução de pena para aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Pessoal, aqui nós temos um indivíduo que ele é inteiramente incapaz, então não é redução da pena daquele que é inteiramente incapaz, não. Ele é imputável. Nesse caso aqui, é importante você saber que aquele que é doente mental e tem um desenvolvimento mental completo e tem conhecimento do fato ilícito, tá? Preste atenção nisso, ele tem conhecimento do fato ilícito. Então, ele é só você prestar atenção nisso aqui. Então, ele não é inteiramente, né, incapaz, né? Esse caso que eu estou explicando. Ele tem a capacidade de entender o caráter ilícito, ele é imputável sim. Agora, claro que ele vai ter redução de pena, tá? Aquela coisa. Mas aqui, o que a letra E traz para nós é que é um ser que ele é um agente que ele é inteiramente incapaz, tá? Ele é imputável, totalmente imputável.
Olha aqui o que traz o nosso artigo 26. Pessoal, aqui nós temos o nosso artigo que fala, né, que a questão tratou. Né? É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao momento da ação, da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, né, do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Ok? Ele é imputável. Beleza, gente? Tranquilo. Eu queria destrinchar, queria se aprofundar aqui, porque direito penal é muito importante, tá?